pessoal do Jardim 2! E aí, galera? Tudo bem com vocês? Turma linda! Turma animada! Como vocês estão aí em casa? Tudo joinha? Espero que sim, porque aqui também tá tudo belezinha. Vamos fazer o nosso calendário? Quem aí já tá com o calendário na mão? Quem tá com o calendário em dia? Então vamos continuar porque ele já está acabando! Olá! Faltam 3 dias só para acabar o calendário, para acabar o mês de abril! Uau! Qual será o mês próximo? Que mês será? Vocês aí já descobriram? Lembra que eu perguntei ontem? Vocês descobriram qual é o mês? Já perguntaram aí pra mamãe ou vocês já sabiam? Porque é só a gente contar no dedinho, lembra? Ó? Janeiro, fevereiro, março, abril. Não vou contar! Então vamos lá fazer o nosso calendário? Vamos lá então! Bom, como ontem foi segunda-feira, né, dia 27, hoje é que dia então? Hoje é dia depois do 27. 28! Muito bem! 28, gente. Como que a gente escreve o 28? O 2 e depois o 9. Não, já sei. O 2 e depois o 5. Aí é 25, né, Célia? Também não é. Então é como, galera? Me fala aí, pessoal. Como? 28! Oh, muito bem, 28, gente. Então é o 2 e depois o 8. Aqui, ó, 28, tá bom? Vamos pintar então um dia? Vou tirar aqui da minha lousa pra pintar. Enquanto eu pinto aqui, ó, hoje eu escolhi azul escuro, tá? Parece roxo, mas é azul, gente. Enquanto eu pinto aqui, vocês vão pintar aí, tá bom? Que cor vocês escolheram hoje? Será que vocês estão escolhendo a mesma cor que eu? Será que não? Ai, queria tanto saber a cor que vocês estão pintando o calendário. Qual será, hein? Ó, acabei de pintar. 28. Gente, hoje o dia é 28. E a semana? Quinta-feira? Quem falou quinta-feira aí? Não, hoje não é quinta-feira. Depois de segunda, terça. Muito bem. Terça-feira, olha lá. Segunda, terça, que começa com T. T. Ah, muito fácil, hein? Terça. O T e o E. T. Terça-feira, tá? Ó, pintei 28, terça-feira, o mês de abril e o ano 2020. Muito bem, Jardim 2. Então, o nosso calendário já está prontinho. Gente, quando finalizar o calendário, eu quero ver todos os calendários como ficaram. Combinou? 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 Então, gente, todo mundo, tá? Quero ver bem legal. Quero ver qual que ficou mais colorido. Se fizeram da mesma cor. Ah, eu quero ver como que ficou, tá bom? Então, depois vocês mandam a mamãe tirar foto pra me enviar, tá? E aí, porque o meu vocês vão ver, né? Mas eu não vou conseguir ver o seu, o de vocês. Então, vocês têm que tirar foto e me mandar, que eu quero ver, tá bom? E aí, a gente vai fazer o outro, né? Do próximo mês, né? A gente tem que fazer já, começar a fazer para quando chegar a semana que vem a gente já tem o nosso calendário. Na verdade, a gente vai começar a usar o calendário na segunda. Só que em casa a gente pode já começar, porque dia 1º é feriado. Então não tem videoaula, só que vocês podem pintar em casa, tá bom? O dia que é o dia 1º de... Então vou contar, porque eu quero que vocês saibam, quero que vocês adivinhem qual é o mês, tá bom? Então vamos lá. Prontinho o calendário, eu vou tirar daqui porque eu vou usar lousa hoje. Eu peguei a lousa do Lourenço emprestar, tá bom? Ele adora emprestar, porque eu falo que é pro Jardim 2, ele adora emprestar as coisas dele pra vocês, gente, tá? Gente, hoje nós vamos falar sobre... Ah, esqueci de uma
coisa? Claro! Ai, Célia, você esqueceu de perguntar pro Jardim 2 como está o tempo. Claro, né? A gente não pode esquecer de ver como que tá. Então, corre, 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 corre! Corre na sacada, corre na janela, corre lá na porta, quem mora em casa, né? No portão, e dá uma olhadinha e vê como que tá o tempo aí. Como que tá? Tá ensolarado? Tá nublado? Tá chuvoso? Como que tá? Aqui tá muito quentinho, tá muito calor. Então, conta aí pra família e conta pra mim também, que eu quero saber, tá bom? É importante a gente saber o clima. Então, agora volta correndo. Volta, 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 volta. Sentaram. Vocês estão muito rápidos, nossa. Vocês estão comendo bem, né? Eu acho. Vocês estão comendo. Vocês estão muito rápidos. Então, vamos lá? Vamos começar? Gente, da mesma forma que vocês fizeram o livro, lembra o livro que vocês fizeram, que vocês criaram, que só tinha imagem? Lembra que vocês fizeram? Que é o nosso projeto? Vocês lembram ou não? Claro, né, que vocês lembram. Da mesma forma que vocês fizeram, gente, eu também fiz o meu livro. Eu fiz o meu livro, gente, sério, e eu vou mostrar pra vocês, tá? Claro que o de vocês arrasaram nos livros, né? Ficaram maravilhosos. Então, gente, eu tentei me inspirar em vocês, né? Falei, nossa, o do Jardim 2 ficou assim maravilhoso, cada um lindo, criativo, né? Com os desenhos maravilhosos. E aí eu tentei, gente, dar o meu melhor, tá bom? Então, se vocês depois tiverem uma dica pra mim de o que eu poderia colocar no meu livro, pode me contar, tá bom? Que eu adoro receber dicas, tá? Pra gente melhorar. É sempre bom a gente receber umas dicas que aí a gente melhora, né? Não é legal? Então, gente, ó, essa aqui é a minha capa. Eu peguei, gente, ó, como eu não tinha mais papel, assim, sulfite, folha de sulfite, eu peguei um livrinho daqueles de anotações, tá? Então eu não usei tudo, porque ó, tem bastante folha, eu não usei tudo, né? Senão, imagina, né? Eu fazer tudo isso aqui, não dá, né? Então eu peguei um livrinho de anotações, que é uma boa ideia também, né? De criar um livrinho. E aí eu não preciso colar depois as folhas. Aí eu fiz a capa, olha a minha capa, gente, ó. Tá vendo? Vocês conseguem ler aí, ó? Vou ler pra vocês o nome do meu livro, tá? O nome do meu livro chama Um Objeto Curioso. Verdade. Um Objeto Curioso é o nome do meu livro. Então, o meu livro já tem um título, tá? Gente, esse projeto que nós vamos... faz parte do livro, né? É o projeto Quem Conta, Reconta, né? Que nós iniciamos falando do livro Imagem, tá? Que não precisa ter escrita pra gente poder contar uma história, tá bom? Ou ler. Então, a gente pode ler, né? Através de uma imagem, tá? Então, a gente vai criar. Lembra que eu falei que esses livros são muito importantes pra quê? Pra gente criar, imaginar. E um livro, a gente pode contar várias histórias com o mesmo livro, né? Com a mesma imagem, tá? Então, isso que é muito divertido, né? Então, eu fiz o meu, vocês fizeram o de vocês, que como eu falei, ficaram maravilhosos. E eu fiz porque hoje nós vamos entender o livro. Porque não basta só a gente fazer um livro, né? A gente tem que entendê-lo, né? Compreender o livro, né? Como fazer um livro, né? Claro, gente, que tem muita coisa, né? Outras coisas que a gente não precisa saber agora, tá? Que vocês vão saber, mais tarde, quando vocês estiverem maiores. Mas o básico é o nome do livro, a editora, né? Onde foi feito o livro, quem escreveu, que é o autor, ou quem fez, né, as imagens, quem desenhou, ilustrou. Então, essas são as regrinhas básicas de como fazer um livro, tá bom? Que é o que a gente fez. E vocês fizeram muito bem, tá bom, gente?
Então, no primeiro momento, nós criamos e eu criei com vocês, tá bom? Ó, então, o nome do meu livro chama Um Objeto Curioso, tá? Que tá aqui de verde, eu coloquei bem no meio do livro, tá? Da capa do livro. E em cima, ó, tem o meu nome, tá vendo o meu nome aqui, ó? Célia Reis. Porque eu tenho que colocar o nome de quem escreveu o livro, certo? Eu não posso deixar sem assinar. Todo livro tem um dono, tá, gente? Então, a gente tem que saber quem escreveu o livro. Por isso que todas as professoras, ou a mamãe ou o papai, quando vão ler um livro, eles falam, né, o nome de quem escreveu, que é importante a gente saber quem é o autor do livro, tá? E aqui embaixo eu desenhei o objeto, tá? E aqui uma carinha. O que vocês acham dessa carinha aqui? O que é essa expressão? O que vocês acham? O que é? Tá triste? Tá chorando? Tá alegre? O que vocês acham? Tá curioso? Então, gente, aqui eu tentei mostrar uma carinha curiosa, né? Tentando saber o que é, adivinhar, tá? Ó, tá vendo? E aqui embaixo, gente, tá escrito assim, ó. Deixa eu colocar bem pertinho. Casa. E eu desenho uma casinha. Por quê? Onde foi feito o meu livro? Na minha casa. Então, faz de conta que a editora do livro é a minha casa. Então, eu imaginei isso aí, tá bom? Vocês podem também imaginar uma editora aí pra vocês, tá bom? Então, gente, isso é o que tem que ter na capa do livro, tá? Não importa o formato do livro, se ele é um círculo, se ele é um quadrado, se ele é um retângulo, um triângulo. Existem livros de várias formas e é bem legal, porque eu acho bem criativo. Imagina ter um livro em forma de retângulo, né? Ou em forma de triângulo, não é legal? Eu não tenho livro em forma de triângulo, mas seria bem legal, né? Se tivesse. Então, não importa a forma, tá bom? Aí cada autor faz do jeito que quiser, tá? E o meu é retangular, ó, tá vendo? Se eu virar ele assim, ele fica a forma do retângulo. Se eu levantar, ele fica a forma do retângulo, não é legal? Então, gente, na capa, então, vamos combinar o seguinte: tem que ter o título do livro, o nome, né, de quem fez o livro e a editora, onde foi feito o livro, tá bom? Não é quem fez tem que estar em algum lugar, não importa se é em cima, se é embaixo, se é no meio. Isso, o lugar, né, o local aqui não tem problema, tá bom? Vocês escrevam em qualquer lugar que vocês acharem legal, combinado? De qualquer cor, de qualquer escrita, aí vocês que decidem. O autor é o dono do livro, ele faz o que ele quiser, combinado? E aí o meu eu fiz desse jeito, deixa eu mostrar de novo. Vocês gostaram? Ah, espero que vocês tenham gostado. Agora, gente, eu vou chegar só um pouquinho pertinho de vocês, porque eu vou contar a minha história para vocês. Então, eu vou mostrar as imagens e vou contando a história, tá bom? Vamos ver se vocês vão gostar. Ai, vamos cantar a música da história primeiro? Claro, né? Porque eu vou contar uma história, né? Uma história vai começar. Nossos ouvidos vão escutar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Será que vocês vão gostar da minha história? Espero que sim. Fiz com muito carinho, tá? Ó. Então, vamos olhar primeiro a imagem. Vamos lá. Era uma vez... Olha lá, vocês estão vendo o que aí, ó? Tá vendo? Ó? Era uma vez um menininho que chamava Lorenzo. E toda vez que o papai dele chegava, o papai colocava um objeto em cima da mesa. E o Lorenzo sempre ficava olhando aquele objeto. E não parava de olhar, mas ele tinha medo de chegar perto do objeto porque ele não sabia o que era. E ele só observava.
Então, mais um dia, o Lorenzo olhou mais de perto, ele tomou coragem e chegou mais pertinho, ó, do objeto. Tá vendo? Mas não pegou o objeto, ele só observava. E então, um dia, ele estava assim muito corajoso e decidiu pegar o objeto preto em cima da mesinha da sala. Tá vendo? Pegou o objeto. E então, ele olhou para o objeto, ficou por minutos olhando aquele objeto. E olhava, mas nada aparecia. Olhou por alguns minutos. E então, ele resolveu chutar aquele objeto. Então, ele chutou. O objeto bateu na parede e voltou. Mas não foi uma brincadeira legal. Porque até doeu o pé dele, né? E então, ele resolveu comer aquele objeto. Ele resolveu comer. Quase quebrou os dentinhos, porque aquele objeto era muito duro e não era um alimento. Então ele comeu, tentou comer, mas não conseguiu. E então ele resolveu fazer daquele objeto uma bandeja e colocou o seu copo de água em cima da bandeja. E ficou andando para lá e para cá, mas só conseguiu derrubar toda a água no chão da sala. E então, ele ficou triste. Olha a carinha dele de triste. Ficou muito triste, porque ele não descobria para que servia aquele objeto. Ele ficou muito chateado porque ninguém o olhava, ninguém entendia porque ele estava triste. E como ele ainda não sabia falar, porque ele ainda era muito pequenininho, ele só chorava e reclamava e ficava triste com o objeto na mão. E então seu pai percebeu que ele estava triste e resolveu ajudá-lo. Sentou com ele em uma bela tarde e ligou o objeto e mostrou o que era aquele objeto para o Lorenzo. Olhou, abriu, mexeu nele e por vários minutos ele ficou mexendo no objeto. E seu pai explicou que era um celular que só os adultos poderiam usar. Tá vendo? Ó, ele, o papai, o Lorenzo e o celular. E aí ele ficou incrivelmente encantado com aquele objeto. Ficou muito feliz olhando aquele objeto junto com o seu papai. Ficou muito feliz porque o papai explicou para ele para que realmente servia aquele objeto. E então, como o Lorenzo sabia para que servia aquele objeto, ele não quis mais o objeto. Ele voltou a brincar com os seus brinquedos, ó, com os carrinhos, com monta-monta. E o objeto voltou a ficar em cima da mesa. E ele brincou bastante com os seus brinquedos e ficou feliz. E aí, gente? Vocês gostaram da história? Foi legal? O que vocês acharam? Me conta aí. É interessante? Vocês viram? Gente, eu imaginei essa história, sabe por quê?
Quando o Lorenzo era muito pequenininho, realmente ele queria muito pegar o celular, né? E aí a gente explicou para ele que ele ainda era muito pequenininho e que ele tinha que crescer um pouco para ele poder usar o celular. E aí ele entendeu. Aí ele brincou com os brinquedos dele até ele crescer, começar a falar, e aí a gente deixa agora ele ver o celular, ele brincar. Mas é só um pouco, né? Porque a gente não pode ficar muito tempo, né, no celular, não pode ficar muito tempo no tablet, no computador. A gente tem que brincar com os nossos brinquedos, né? Com o brinquedo de vocês. Tem que fazer as atividades, né? Então a gente não pode ficar muito tempo. Por isso que eu resolvi fazer essa história, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Agora nós vamos fazer a nossa atividade, tá bom? Porque como vocês fizeram também a historinha de vocês, eu quero que vocês façam o seguinte: vocês vão pegar uma folha em casa, né? Qualquer folha, gente. Aqui eu vou usar a lousa, tá? Então vocês vão pegar qualquer folha e aí vocês vão descobrir na história de vocês quem é o personagem principal, tá? Igual a gente faz na escola, tá bom? Quem é o personagem principal da história de vocês? Então, aí vocês vão desenhar. Então, eu vou desenhar quem? O Lorenzo. Então, eu vou desenhar o Lorenzo aqui, ó. Ó, vou desenhar aqui. O olhinho, o cabelinho, né? Aí vocês vão desenhar o personagem principal, tá bom? Porque lembra que as histórias sempre têm o personagem principal, né? E é legal a gente saber, tá bom? Qual é o personagem principal. Gente, quantos personagens tem na história? Na minha história? Quantos personagens tem? O que vocês acham aí? Hã? Me conta. Primeiro vocês têm que pensar, ó, quais são os personagens da história de vocês. Se tiver só um, porque eu vi que tinha livro que só tinha um, né? Então vocês vão colocar um personagem, tá bom? Quantos personagens tem na minha história? Quantos vocês acham? 2? Então vamos marcar 2 personagens. Vocês vão escrever o número 2, tá bom? Não precisa desenhar. Quando vocês forem desenhar fazer o personagem principal, também vocês vão anotar da forma que vocês quiserem, tá? Eu quis desenhar, mas se vocês quiserem escrever o número 1, não tem problema, tá? Vocês que vão escolher. Então, é só pra gente treinar. Se vocês também quiserem conversar, é uma forma de registrar, tá bom? Então, vocês vão conversar com a mamãe ou com o papai e vão contar quantos personagens tem na história, qual é o personagem principal, como começa a história, né? Como começa a minha história? Era uma vez um menininho que chamava Lorenzo e ele ficava observando o objeto, né? Então é assim que começa a história. Que objeto era aquele, gente? Que objeto que ele tanto observava, né? O celular, não era um celular, ó? Um celular, exatamente. O objeto, gente, que ele observava, que lugar que o objeto ficava? Em cima da mesa, muito bem. Todo o tempo, se vocês perceberem, ó, a história se passa, que isso também é importante, ó, a história se passa no mesmo lugar, gente, ó, eu desenhei a sala, ó, várias vezes, tá vendo, ó, bem, tudo igual, ó, o quadro, a mesinha, o jarro em cima da mesa, então a história se passa só na sala. Ó, só na sala, todos os lugares. Ó, ele ficou triste, conversou com o papai, brincou com os brinquedos, ele trouxe, né, os brinquedos para a sala. Então, a minha história se passa só em um lugar da casa, né, que é uma casa, numa sala.
Então é só numa sala, não é legal a gente perceber? E se a história de vocês tava na floresta e de repente foi pra piscina? Como que tá aí a história de vocês? Onde se passa? Na praia, na montanha, sei lá, no jardim, né? A gente tem que saber que lugar que é, tá bom? É importante. Você vê como várias coisas que a gente vai entendendo um livro, né? Então, depois que vocês compreenderem a forma que a gente tem que compreender o livro, vocês vão perceber isso em outros livros. Quando vocês começarem a ler, que seja o livro imagem ou o livro escrito, vocês vão perceber tudo isso, né? Onde se passa, quantos personagens, qual é o personagem principal, né? Olha quantas coisas, né? Então, vamos lá. Então, no meu livro, né, a história se passa na sala, tá? E vocês vão descobrir aí qual lugar que passa a história de vocês. Então, eu já coloquei o personagem principal, quantos personagens, o objeto que ele observava, que ficava sempre em cima da mesa. Que mais, gente, que a gente pode perguntar do meu livro? Que mais que a gente pode perguntar? Que mais vocês podem perguntar da história de vocês? Vocês podem também perguntar para a mamãe e para o papai. Faz o papai e a mamãe ler o livro de vocês, né? E aí vocês podem perguntar, fazer pergunta para eles, tá? Que aí vocês vão treinando para a compreensão do livro, tá bom? E aí, que mais que a gente pode perguntar aqui no livro da Célia? Quais os objetos que tem na sala, né? Quais os objetos? Ah, tem uma mesa, tem um jarro, tem um quadro, não é? Em algum momento, esses objetos mudam de lugar? Olha a pergunta, né? Então, vocês vão perceber aí na história de vocês se as coisas mudam de lugar, tá bom? Na minha história, não, gente. Todo tempo é sempre o mesmo lugar, que eu quis mostrar que a sala sempre tá igualzinha, tá bom? Não mudou nada. Começou e terminou da mesma forma, tá bom? Que mais que a gente pode perguntar aqui no meu livro? O Lorenzo, ele muda de roupa? Vocês acham que ele muda de roupa ou ele continua com a mesma roupa? Ó, aqui ele tá com uma blusa azul. Aqui na segunda página, ele tá com a blusa verde, tá vendo? Por que que ele troca? Então, ele troca de roupa. Por que que ele troca? Porque não é o mesmo dia. Muito bem, porque essa história se passou, né? Foi acontecendo durante os dias ou durante semanas, pode ser. Então, essa história não aconteceu em um dia só, né? Ela aconteceu em vários dias, né? Porque eu fui trocando a cor da roupinha dele justamente para mostrar isso, que aconteceu, sei lá, meses, né? Pode ser que vários dias ele ficou observando o objeto e não quis encostar. E aí um dia ele sentiu com coragem e foi lá e pegou. Então, olha quantas coisas a gente pode pensar, né? Não é legal? É muito legal a gente fazer várias perguntas no livro. O que mais que eu posso perguntar aqui do meu livro? E vocês, gente, vão pensando o que vocês podem perguntar do livro de vocês, tá bom? O que mais que eu posso perguntar aqui do livro que eu construí? Por que que o papai do Lorenzo foi conversar com ele? Como que o papai percebeu que ele precisava ser ouvido? Como ele percebeu? Ele foi lá e falou? Não, porque lembra que eu falei que ele não sabia ainda falar? Ele demonstrou, gente, ele demonstrou com o quê? Com a tristeza, né? Porque ele queria saber o que era aquele objeto, mas ele não conseguia falar, né? Ele ficou triste, ele chorou, ele
ficou com o objeto na mão, mas ele em nenhum momento ele pediu, mas ele demonstrou com a tristeza. Então a gente pode demonstrar que a gente está sentindo alguma coisa com os nossos sentimentos, né? Com as nossas emoções, né? Na verdade, não é o sentimento, são as emoções. Que você tá alegre, você tá triste, você tá bravo, não é? Então mostra também isso no livro, que ele demonstrou que ele estava triste, né, com a emoção dele, né? Ele queria descobrir o objeto, mas ele não conseguia falar, então ele ficou triste. E aí o papai dele percebeu através da tristeza que ele estava sentindo, certo? Então, será que no livro de vocês tem alguma emoção? Será que o dinossauro aí que vocês desenharam tá bravo, né? Tá feroz e a criança ficou com medo? Ou a criança ficou alegre de ver o dinossauro, né? Ou ela chorou com medo? Então, será que tem aí? Será que dá pra gente perceber isso? Então, olha que legal, né? Olha quantas coisas a gente consegue trabalhar no livro, né? Em uma história, não é legal? E olha que essa história não tem nem escrita, gente, é só imagem, né? E aí, gente, então, isso que eu queria passar para vocês, tá? Dentro de um livro a gente pode trabalhar várias coisas interessantes para a gente conhecer. A gente precisa conhecer a história, tá? Não é só, lê uma história, aí senta, lê. Não, a história fica mais interessante quando a gente faz as perguntas, né? Lembra que lá na escola a gente senta, aí eu conto a história e depois eu vou perguntando, qual que era o terceiro personagem que apareceu, não é? Lembra? Então é assim que a gente começa a entender a história de verdade, tá bom? Então, gente, eu quero que vocês façam esse treino aí em casa. É bem legal, é bem divertido. Vão treinando aí as perguntas. E detalhe, vocês podem contar uma história, aí debate, né? Faz o debate, pergunta, escreve, desenha. E depois vocês podem contar com o mesmo livro, outra história, né? Então, assim, em outro momento eu vou contar outra história com esse mesmo livro. Eu posso mudar totalmente essa história. Porque lembra que é livro-imagem? Então, a gente que tem que criar. Então, eu posso criar outra história. Então, em outro momento, eu vou bolar uma outra história e vou contar para vocês, tá? E aí, eu quero que vocês façam o mesmo, tá? Teve gente que me mandou vídeo contando a história, que ficou bem legal. Vocês podem contar outra história, combinado? Então, usando o mesmo livrinho, tá? Quem não tinha feito a capa, legal fazer, tem que fazer a capa. Lembra que é importante ter a capa, tá bom? E quem não assinou também no livro, igual aqui, ó, escrevi o nome do autor, Célia Reis, tem que escrever o nome, tá bom? Porque todo livro tem dono. Quem não escreveu a editora, vamos lá pensar. Qual editora vocês gostariam, né? Qual o nome? Inventa o nome aí, tá? Da editora. Eu inventei casa porque eu tô na minha casa. Eu fiz até a casinha, tá vendo? Tá? Então, assim, vocês vão bolar, tá? Vão criar como vocês estão criando e estão arrasando aí em casa, tá? Tô adorando. Os livros, como eu falei, ficaram ótimos. E aí é só a gente conhecer a história, tá? E lembrem, gente, a história tem que ter o quê? Começo, meio e fim, tá? Tem que finalizar. A minha história teve um começo, que foi um menino curioso para saber qual que era aquele objeto. E aí, no meio da história, o que aconteceu no meio da história? Ele experimentou o objeto, né? Ele chutou para talvez, né, fosse uma bola. Ele comeu, né, mordeu para saber se era comida. E que mais que ele fez, que eu não lembro? Que mais, gente? Me lembra aí. E ele fez uma bandeja, né?
Ele achou que era uma bandeja que levava copinho. Então, aí no meio da história ele experimenta para ver se ele descobre. Como ele não descobriu o que era, aí ele fez o quê? Ficou triste e demonstrou para o pai dele que o pai dele, no final da história, contou o que era realmente aquele objeto. Ele sentou com ele e explicou. Então, reparem, tem começo, meio e fim, tá bom? E o fim muito bonitinho, né? Porque aí ele compreende o que é o objeto, né? E ele fica feliz. Mas ele não quer o objeto, ele quer brincar com os brinquedinhos dele, que ele já estava acostumado, tá bom? Então, gente, esse foi o nosso projeto Quem Conta Reconta. E quem conta, reconta mesmo, tá bom? Vamos fazer aí com muito carinho, muita dedicação, para ficar bem legal, bem divertido o nosso livro. Gente, guardem com muito carinho o livro de vocês, tá bom? Para levar para a escola, porque lá lembra que a gente vai trocar os livros, o amigo vai ler o do outro, então guardem com carinho. Pega uma pasta, guarda tudo dentro da pasta ou dentro de uma caixa, casinha do Alfredo Volpi, guardem com muito carinho. A gente vai usar, né, nas aulas, aqui nas videoaulas, como eu usei a casinha de novo, tô usando o livrinho que eu pedi para fazer. E é isso aí, pra gente dar andamento nas atividades, tá bom? Então, gente, até amanhã. Uma ótima tarde para vocês e até amanhã. Beijo, espero que vocês tenham gostado da aula. Amo vocês. Tchau!